Jax treme ao telefone. A voz do outro lado é clara. Eu te vi. Você atropelou o Ricardo. Eu tenho provas. O mundo de Jax desmorona. Ele larga o celular. O pânico tomando conta. Não pode ser. Ele murmura, a voz embargada. Sua respiração acelera. Ele anda de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. O que eu faço? O que eu faço? Nesse momento, Patrícia, a irmã de Ricardo, liga novamente. Ricardo está no hospital, em estado grave. E eu sei que você foi o responsável. Jax tenta disfarçar. O Ricardo? Não é possível. Eu falei com ele há pouco tempo. Patrícia ri. Um som amargo. Pois é, mas para o seu azar ele ainda vive. E eu sei o motivo de você ter feito isso. Tenho uma cópia da prova, Jax. E reze para nada acontecer com o Ricardo. Senão, isso vai parar nas mãos da polícia. Jax sente o chão fugir de seus pés. Ele arremessa o celular na parede. Um grito abafado escapa de sua garganta. No hospital, Ricardo luta pela vida. Apesar da gravidade, ele conseguiu entregar a Samuel uma prova irrefutável. Um vídeo de Jax sabotando o carro de Abel. Samuel, furioso, corre para o hospital. Léo e Felipa, preocupadas com Ricardo, também estão no hospital. Léo encontra Danilo e Patrícia discutindo. Patrícia está em choque, repetindo. Ele tem um vídeo, o Ricardo tem um vídeo. Léo ouve e seu coração gela. Meu Deus, eu preciso ver esse vídeo. Samuel chega ao hospital, seus olhos queimando de raiva. Ele vai direto para o quarto de Ricardo. Ricardo, meu amigo. Ele sussurra, a voz embargada. Enquanto isso, Jax, desesperado, bola um plano. Ele sabe que se Ricardo acordar e o vídeo for exposto, ele estará acabado. Léo entra no quarto de Ricardo sem ser percebida. Ela vê o celular de Ricardo na mesa de cabeceira. Não acredito que o Jax teve a coragem de fazer isso. Ela diz a si mesma, pegando o aparelho. Mas eu vou me vingar por você. Samuel, ainda no quarto de Ricardo, recebe uma ligação. É Jax. Samuel, me encontre no andar de baixo. Preciso te contar uma coisa sobre o Ricardo. Samuel, hesitante, concorda. Léo, com o celular de Ricardo, tenta encontrar o vídeo. Jax, disfarçado de enfermeiro, entra no quarto de Ricardo. Ele se aproxima de Ricardo, que está inconsciente. Me perdoe, Ricardo. Ele sussurra, a voz tremendo, mas você não pode sobreviver. Léo, que estava escondida, aparece de repente. Jax! Jax se vira, surpreso e aterrorizado. Samuel, que acabara de subir as escadas, vê a cena. Jax! O que você está fazendo? É tarde demais. Jax, num ato de puro desespero, desliga os aparelhos que mantêm Ricardo vivo. Um grito agudo de Léo preenche o corredor, enquanto Samuel corre em direção a Jax. Mas ele foge. A polícia chega, alertada pelos gritos. Jax é procurado, mas desapareceu na confusão do hospital. Samuel abraça Léo, ambos em choque e de luto. Ele não pode se safar. Samuel jura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Léo, apertando o celular de Ricardo nas mãos, concorda. Eu tenho vídeo, Samuel. A prova que o Ricardo queria. O drama se intensifica. A caçada por Jax começa. A justiça agora é a única esperança. Não pode ser. Ele murmurava, a voz rouca, quase inaudível. O suor frio escorria pela sua testa e a taquicardia o fazia sentir como se seu coração fosse explodir no peito. As mãos tremiam incontrolavelmente, incapazes de acalmar a tempestade que se formava dentro dele. O que eu faço? O que eu faço? As perguntas se repetiam, mas as respostas eram fantasmas que o assombravam. Não soluções. O toque do telefone, vindo do celular reserva em seu bolso, o fez pular. Era Patrícia, a irmã de Ricardo. Jax hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Deveria atender? O que ela sabia? Respirando fundo, ele se forçou a responder, tentando soar o mais calmo possível, embora sua voz traísse um tremor quase imperceptível. Jax, onde você está? O Ricardo, ele está no hospital, em estado grave. A voz de Patrícia estava embargada pelo choro. Jax forçou uma atuação. O Ricardo? Não é possível. Eu falei com ele há pouco tempo. O que aconteceu? Mas Patrícia não se deixou enganar pela atuação. Não finja, Jax. Eu sei que você foi o responsável. Eu tenho uma cópia da prova, Jax. E reze para nada acontecer com o Ricardo. Senão, isso vai parar nas mãos da polícia. O mundo de Jax, que já estava em ruínas, desmoronou completamente. Ele sentiu o chão fugir dos seus pés. O quê?
Que prova? Você tá delirando, Patrícia. Tentou argumentar, mas suas palavras soavam vazias, desesperadas. Mas Patrícia, no entanto, desligou a chamada, deixando-o sozinho em seu inferno particular. Jax, num acesso de fúria e desespero, arremessou o celular contra a parede. Um grito gutural escapou de sua garganta. No hospital, a cena era de caos contido. Ricardo, o homem que carregava o peso da verdade, jazia inconsciente na UTI, seu corpo lutando contra os ferimentos graves. Apesar do estado crítico, em um último esforço, antes de perder a consciência, ele havia conseguido entregar a Samuel uma pequena unidade USB. Jax, o vídeo Carro de Abel foram suas últimas palavras antes que as máquinas o engolissem em seu silêncio. Samuel, ao ver o conteúdo da USB, sentiu o sangue ferver. Era a prova irrefutável. Um vídeo de Jax sabotando o carro de Abel. A fúria o impulsionou e ele correu para o hospital, determinado a confrontar quem quer que estivesse por trás disso. Léo e Felipa, preocupadas com Ricardo, já estavam lá. Léo, com o coração apertado, procurava por qualquer notícia. Ela avistou Danilo e Patrícia em uma discussão acalorada perto da recepção. Os sussurros de Patrícia: "Ele tem um vídeo. O Ricardo tem um vídeo." Fizeram o sangue de Léo gelar. A curiosidade a impulsionou para mais perto, e ela ouviu o suficiente para entender a gravidade da situação. "Meu Deus, eu preciso ver esse vídeo." Samuel chegou ao hospital, seus olhos queimando de raiva, sua expressão uma máscara de determinação e dor. Ele foi direto para o quarto de Ricardo, mas foi barrado pela equipe de enfermagem. "Apenas familiares podem entrar agora, senhor." Samuel, com a voz embargada, tentou argumentar, mas foi em vão. De longe, viu Patrícia e Danilo, e o desespero de Patrícia em relação ao vídeo o atingiu. Enquanto isso, Jax, em seu escritório, tentava pensar. O plano falhou, Ricardo estava vivo, e as provas existiam. Ele precisava de uma saída. Sua mente, turva pelo pânico, começou a maquinar. Ele precisava terminar o que começou. Ninguém poderia saber. Ninguém. Léo, em sua busca incansável por informações, conseguiu se infiltrar no corredor da UTI. Ela viu uma enfermeira sair do quarto de Ricardo, deixando a porta entreaberta por um segundo. A oportunidade era única. Ela escorregou para dentro, a adrenalina pulsando em suas veias. Ricardo jazia imóvel, rodeado por tubos e monitores. Seus olhos percorreram o quarto, buscando algo que pudesse ajudar. Seu olhar parou no criado mudo ao lado da cama. O celular de Ricardo. "Não acredito que o Jax teve a coragem de fazer isso." Léo sussurrou para si mesma, pegando o aparelho. "Mas eu vou me vingar por você, Ricardo." Ela desbloqueou o celular, as mãos trêmulas, e começou a vasculhar os arquivos. Samuel, ainda no quarto de Ricardo, tentava se acalmar. Ele havia se desculpado com a enfermeira e agora esperava por um momento para entrar. Seu telefone tocou. Era Jax. "Samuel, me encontre no andar de baixo. Preciso te contar uma coisa sobre o Ricardo." Samuel hesitou. Aquilo parecia estranho, mas a urgência na voz de Jax o fez concordar. Léo, com o celular de Ricardo nas mãos, estava perto de encontrar o que procurava. Ela abriu a pasta de vídeos e viu um arquivo com a data recente. Tocou para reproduzir, e as imagens de Jax sabotando o carro de Abel preencheram a pequena tela. A raiva a invadiu. "Desgraçado!" Nesse momento, Jax, disfarçado com um jaleco de enfermeiro e uma máscara cirúrgica que cobria boa parte do seu rosto, entrou sorrateiramente no quarto de Ricardo. Ele se aproximou de Ricardo, seus olhos fixos nos aparelhos de suporte à vida. Sua mão trêmula estendeu-se para o botão de desligar. "Me perdoe, Ricardo." Jax sussurrou. A voz irreconhecível, carregada de uma mistura de desespero e falsa resignação. "Mas você não pode sobreviver, nem você, nem suas provas." Léo, que estava escondida atrás da cortina, surge de repente. "Jax, não!" O grito dela ecoou no quarto, cortando o silêncio tenso. Jax se virou abruptamente, a surpresa e o terror estampados em seu rosto. No mesmo instante, Samuel, que acabara de subir as escadas, atraído pelo grito de Léo, vê a cena. "Jax, o que você está fazendo?" É tarde demais. Jax, num ato de puro desespero, puxa os tubos de ventilação, desliga os aparelhos que mantêm Ricardo vivo. Um grito agudo de Léo preenche o corredor, uma melodia de horror e incredulidade, enquanto Samuel corre em direção a Jax. Mas Jax, mais ágil do que o esperado, empurra Samuel, o derruba e foge pela porta,
desaparecendo no corredor. As sirenes da polícia começam a soar, alertadas pelos gritos e pelo alarme médico que disparou no quarto de Ricardo. A delegada Garcia, já no hospital investigando o acidente de Ricardo, lidera a equipe. O caos se instala. Jacques é procurado, mas ele já se misturou à multidão de visitantes e funcionários, sumindo na confusão do hospital. Samuel abraça Léo, ambos em choque e de luto. O corpo de Ricardo é coberto, e o silêncio de sua morte pesa no ar. Ele não pode se safar. Samuel jura, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada pela dor e pela raiva. Eu juro que vou fazê-lo pagar, Léo. Por Abel e agora por Ricardo. Léo, apertando o celular de Ricardo nas mãos, que ainda mostrava o vídeo da sabotagem, concorda. A voz embargada. Eu tenho o vídeo, Samuel. A prova que o Ricardo queria. Ele não vai escapar. A delegada Garcia se aproxima de Samuel e Léo, seu rosto sério. O que aconteceu aqui? Quem era aquele homem? Samuel, ainda abalado, explica o que viu, a fúria em seus olhos. Léo, por sua vez, mostra o vídeo no celular de Ricardo à delegada. Garcia assiste às imagens, a expressão endurecendo a cada frame. Jacques. Sempre soube que havia algo errado com aquele homem. A notícia da morte de Ricardo e da tentativa de assassinato se espalha como um incêndio. A mídia cerca o hospital. Felipa, ao saber, entra em choque. Ela não consegue acreditar que Jacques, o homem que ela amava, seria capaz de tal crueldade. A desconfiança que ela sentia antes agora se transformou em repulsa e um profundo sentimento de traição. Eu não o conheço mais. Ela murmura para si mesma, lágrimas escorrendo pelo rosto. Danilo e Nina, ao serem informados, também ficam horrorizados. Danilo, que havia sido manipulado por Jacques, sente um calafrio na espinha. Ele percebe o quão perto esteve de ser cúmplice de um assassino. A caçada por Jacques se intensifica. A delegada Garcia emite um mandado de prisão. A fábrica, que era o palco das ambições de Jacques, agora se torna um lugar de investigação. Samuel, Léo, Patrícia e os outros se unem, determinados a expor a verdade e fazer justiça. Jacques, por sua vez, está em fuga. Ele se esconde num casebre abandonado nos arredores da cidade. A paranoia o consome. Cada ruído, cada sombra, parece ser a polícia vindo para pegá-lo. Ele se arrepende? Não. Ele apenas sente raiva. Raiva por ter sido pego, raiva por seus planos terem falhado. No entanto, ele ainda tem uma carta na manga. Ele liga para um antigo contato, alguém disposto a tudo por dinheiro. Preciso de um barco e preciso desaparecer. A delegada Garcia, por sua vez, não dá trégua. Ela interroga Patrícia, Samuel, Léo e todos que tiveram contato com Jacques e Ricardo. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O motivo de Jacques, o vídeo de Abel, a ambição, o medo de ser desmascarado. Samuel e Léo, com o vídeo em mãos, se tornam os principais aliados da polícia. Eles decidem usar a mídia para expor Jacques. Uma coletiva de imprensa é marcada. As imagens do vídeo são preparadas. A intenção é clara, não deixar Jacques escapar. Enquanto isso, Jacques se prepara para sua fuga. Ele tem um encontro marcado no porto clandestino. Acreditando que está a um passo à frente de todos, ele sorri amargamente. Vocês não vão me pegar. Mas a delegada Garcia é astuta. Ela prevê os movimentos de Jacques. Com base nas informações coletadas e na análise do perfil de Jacques, ela arma uma emboscada no porto. No dia da coletiva de imprensa, Samuel e Léo, com o coração apertado, revelam o vídeo à mídia. O choque é geral. A imagem de Jacques sabotando o carro de Abel e as cenas da câmera de segurança do hospital mostrando Jacques entrando no quarto de Ricardo causam um alvoroço. O país inteiro agora conhece a verdadeira face do vilão. Ao mesmo tempo, no porto, Jacques se aproxima do barco. Ele sente um arrepio na espinha. Algo não parece certo. De repente, luzes piscam, sirenes ecoam. Mãos ao alto, Jacques. Você está cercado. A delegada Garcia e sua equipe surgem das sombras. Jacques tenta resistir, mas é em vão. Ele é dominado e algemado. A justiça finalmente o alcança. No dia seguinte, os jornais estampam a notícia da prisão de Jacques. O vídeo se torna viral. A família de Abel e Ricardo finalmente encontram um pouco de paz, sabendo que o responsável foi pego. Samuel e Léo se olham, exaustos, mas com uma sensação de dever cumprido. Conseguimos, Ricardo.
conseguimos fazer justiça. A história de Jaques se torna um lembrete sombrio das consequências da ambição desmedida e do desespero. A memória de Abel e Ricardo é honrada e a coragem de Samuel e Léo garantem que a verdade prevaleça.